levantarei as minhas mãos e gritarei. Oh, tu és santo. Oh, tu és santo. Oh, tu és santo. Oh, tu és santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos, beijava-o e os ungia com o perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: ao meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com os seus cabelos. Não me destes o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras da Bíblia Sagrada perdoem os nossos pecados e iluminem os nossos caminhos. Amém.
importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem De onde Ele me tirou. Você, um projeto investir a construção da minha história. Ele assumiu na galeria. vitória. Encontrar Levanta os braços para Jesus e cante. O maior Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Canta para Jesus, igreja, com toda a alma. O teu troféu está no céu, mas o meu troféu será lá no céu. Vou encontrar Agora, 100%. Saber que o meu nome está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. o maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, Quando o meu mestre eu abraçar. aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. 100% louvor, igreja. Aleluia, aleluia. Aleluia. Um dia, quando assim eu irei cantar. Na eternidade será só começo. Eu quero ver só as mulheres. O meu mestre, Teu abraçar. Mulheres. o maior troféu é no livro da Guerreiro. certeza que Deus irá me chamar. Aleluia. Ela sabe que um dia Que lindo, lindo. celeste eu irei cantar. A Aleluia. eternidade será só começo. Quando o meu mestre eu Os olhos.
Abraça Jesus. Quando meu mestre eu abraçar. Abraça Jesus, abraça, abraça. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou teu. Senhor Jesus, eu sou tua. Senhor Jesus, tu és meu. Senhor Jesus, tu és meu. Eu seguro na tua mão, Jesus. Eu seguro na tua mão, Jesus. E nunca mais vou soltar. E nunca mais vou soltar. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Cuida de mim, Senhor Jesus. Cuida de mim, Senhor Jesus. Tu és o leão de Judá. Tu és o leão de Judá. O poderoso leão de Judá. Poderoso leão de Judá. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sentados, amados, amadas. Irmãos, com muita alegria no Senhor, estamos hoje inaugurando a nossa igreja, a nossa paróquia anglicana, Leão de Judá. Estamos glorificando ao Senhor por esse espaço, por este lugar que o Senhor preparou. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Bendito seja Deus, irmãos. Aqui será a nossa casa durante um tempo, até nós construirmos a nossa grande igreja, o grande santuário, o grande templo para o nosso Deus poderoso, o Senhor Jesus de Nazaré. Amado irmão, amada irmã no Senhor, é claro que hoje foi um dia de muito trabalho, aliás, a semana inteira, sábado passado, devido à chuva, aquela tempestade, eu vejo como livramento de Deus. Parte do telhado caiu, e a chuva não parava, a chuva constante. Só foi a partir da quarta-feira que nós pudemos mexer aqui no salão, trocou todo o telhado, e estamos aqui graças a Deus. Mas foi livramento do Senhor, porque se nós tivéssemos inaugurado a igreja semana passada, exatamente hoje faz uma semana, aquela tempestade teria sido justamente na hora da Santa Eucaristia. Nós estaríamos todos aqui dentro, irmãos. Todos aqui dentro. E teria sido um desastre terrível. Mas graças a Deus o Senhor nos poupou, e hoje Ele preparou para nós a inauguração, a bênção deste lugar para a honra e glória do nome dEle. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito precisamos fazer ainda, é claro. Temos a fachada da igreja, temos a cruz para colocar lá fora, iluminada. Por que a cruz lá fora, iluminada? Mostrando, sinalizando que este lugar é um lugar de adoração ao Deus dos cristãos. Que nós somos cristãos, graças a Deus. Por isso que nós usamos a cruz. A cruz não significa que nós adoramos um Deus morto, mas a cruz significa o amor de Jesus por nós, no madeiro da cruz, no alto do Calvário. Então todos aqueles que passarem por esta avenida e olharem para essa grande cruz, que nós vamos colocar ali fora iluminada, todos saberão que aqui é o lugar de culto, de adoração a Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele que é o leão poderoso da tribo de Judá. Meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra do Senhor hoje é uma palavra muito profunda, muito forte, irmãos. Por quê? Vocês conhecem o rei Davi. Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, ungido pelo profeta Samuel. No capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, Davi foi ungido o segundo rei de Israel. Com a morte de Saul, Davi assume o trono, se torna rei de Israel. E a Bíblia diz, no capítulo 11, do segundo livro de Samuel, que um dia, Davi se levantou, à tardinha, depois do seu descanso da tarde, ele se levanta, e quando ele vai no balcão, na varanda do seu palácio, ele vê uma linda mulher chamada Batseba, que era casada com um homem chamado Urias.
E quando ele vê aquela mulher, ele se inflama de desejo por aquela mulher. Isso é paixão, não é amor. Há uma diferença muito grande entre paixão e amor. O que despertou, o sentimento que foi despertado em Davi não foi amor por Batseba. O que ele sentiu por ela foi paixão, irmãos. Paixão é um fogo que acende, que é aceso dentro do ser humano e cega completamente o ser humano. O amor não. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor, ele é racional. O amor não leva a pessoa a fazer loucuras, a destruir, a matar, porque Deus é amor. Ah, matou por amor. Não era amor. Poderia ser possessividade, uma paixão, um desejo muito forte. Amor não. Porque São João, ele diz claramente, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. João, ele diz, Deus é amor. Ora, se Deus é amor, então o amor não mata, o amor não destrói, o amor não machuca. Paixão sim, desejo sim. A Bíblia diz que Davi, quando viu Batseba se banhando, ele ardeu de desejo, de paixão por aquela mulher. Ele ficou completamente descontrolado, desequilibrado. Ele desejava aquela mulher de qualquer maneira. Ele usou a sua autoridade. O esposo dela, Urias, estava na guerra. Ele era guerreiro de Davi, Urias. E a Bíblia diz que ele mandou mensageiros da casa de Batseba para levar Batseba até o seu palácio. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Samuel 11, que depois que Davi satisfez o seu desejo, satisfez a sua vontade, que ele, quando teve uma noite de prazer com aquela mulher, mesmo sabendo que ela era casada, mesmo sabendo que Urias estava na guerra para defendê-lo, defender o rei, ele teve aquela noite de prazer e de amor com ela. No momento que ele já teve, que ele já teve a noite de prazer com Batseba, ele perdeu completamente o desejo por aquela mulher. Isso é paixão, irmãos. A paixão leva a pessoa a ficar completamente cega. Ela não mede esforços para conseguir o que quer. Depois que ela consegue, ela despreza. Por quê? Porque a pessoa é usada apenas como objeto. Despreza. Ele não quis mais nada com Batseba. Mandou seus mensageiros levarem Batseba para casa. Ela foi para casa. Porém aconteceu o que Davi não esperava. Batseba ficou grávida. E mandou falar para ele: estou grávida. Davi ficou apavorado. E agora? O que vai acontecer? Porque o marido dela está na guerra. Todos viram ela entrando no palácio. Todos viram ela comigo. Todos vão saber que essa criança é minha. O que ele fez? Mandou uma mensagem para Joabe, o seu general. Joabe, manda Urias de volta para casa. Porque Davi pensou, Urias, depois de muito tempo na guerra, vai para casa, tem saudades da esposa, tem desejos pela esposa, vai ter relações com ela. Pronto. Ninguém vai ficar sabendo que o filho não é de Urias, que o filho é de Davi e não de Urias. Ninguém ficaria sabendo. Joabe mandou Urias de volta. Urias era um homem tão responsável que ele não achava digno, não achava correto ele voltar para casa, ter uma noite de prazer com a sua esposa, enquanto seus companheiros continuavam na guerra, no sofrimento da guerra. Ele veio, Urias, e ao invés de voltar para casa, ele continuou em Jerusalém e dormiu, passou a noite no batente, no degrau do palácio de Davi. Davi, quando acordou e viu Urias ali, não deu certo. O plano não deu certo. Ele então teve o segundo plano. Eu vou dar um grande banquete, convido Urias. Urias vem, bebe, enche a cara, fica bêbado, não vai lembrar de nada. Assim aconteceu. Urias foi para o banquete, encheu a cara, mas não foi para casa. Novamente dormiu no degrau do palácio, na porta do palácio de Davi. Foi aí que Davi teve o terceiro
e diabólico plano. Ele escreveu uma carta, entregou para Urias. Urias, volta para a guerra. Entrega esta carta a Joabe, meu general. Urias, obediente, levou a carta. A carta era uma sentença de morte contra Urias. Na carta, Davi dizia o seguinte: Joabe, na hora da batalha, quando a batalha estiver mais ferrenha, coloca Urias à frente. Joabe recebeu a carta, obedeceu ao rei. Houve uma grande batalha e Joabe colocou Urias à frente daquela batalha. Urias morre. Joabe manda falar para Davi: Davi, Urias está morto. Davi pensou: agora não preciso me preocupar absolutamente com nada. Com nada. Mas Davi esqueceu, primeira leitura de hoje. Davi esqueceu o seguinte, irmãos: Deus tudo sabe. Deus tudo vê e Deus tudo sabe. É a leitura de hoje. Natã, profeta Natã, inspirado por Deus, foi fazer uma visita a Davi. Porque Davi, ele estava cego. Ele não conseguia enxergar o seu pecado. Ele não conseguia enxergar que ele estava causando destruição por causa do seu pecado. Natã foi até a casa de Davi. Davi, disse Natã, eu tenho uma coisa para contar, uma história para te contar. Fala, profeta. É o seguinte: numa cidade, haviam 2 homens. Um muito rico, tinha muito gado e muitas ovelhas. E um outro muito pobre, que só tinha uma ovelhinha. Um muito rico, com muitas ovelhas e gado. E um muito pobre, que só tinha uma ovelhinha. Toda a riqueza daquele homem era uma ovelhinha. Um dia, o homem rico recebeu uma visita em casa. E ele deu um grande banquete. E o que ele fez? Ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, ele foi e pegou a ovelha, a única ovelha daquele homem pobre. Matou a ovelha. Deu um banquete usando aquela ovelha. Davi se levantou do trono, revoltado. Quem é este homem mau? Quem é este homem justo? Ele tantas ovelhas, poderia ter oferecido num banquete uma ovelha do seu rebanho. Mas não, homem injusto, homem mau, foi roubar a única ovelhinha daquele pobre homem. Quem é este homem para que eu o mate neste momento? Natã se levanta, bate na mesa, aponta para Davi e diz: esse homem mau és tu. Tu és este homem mau. Tu tens tantas mulheres, Davi. Tantas mulheres. Tu és rei. E como rei, tens tantas mulheres. Mulheres belas. Mulheres lindas. E por que, Davi, você foi se envolver justamente com Batseba? Casada. E o marido inocente lutando na guerra para te defender, para defender o teu trono, Davi. E por tua causa, Davi, agora um inocente está morto. Uma viúva está grávida. Por tua causa, Davi. Tu és este homem mau. Naquele momento, irmãos, Davi reconhece o seu pecado. Ele tira as suas vestes reais, se veste de saco, se cobre de cinza. Por isso que nós temos o costume do cara no pó, na cinza, no pó. Foi isso que Davi fez. Ele tirou a sua veste real de rei. Naquele momento, diante de Deus, ele não se sentia um rei. Naquele momento, diante de Deus, ele se sentia apenas um ser humano, fraco, pecador, que cai, que faz coisa errada. Irmãos, vejam a atitude de Davi. Irmãos, quantas vezes que nós temos dificuldades de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados. Quantas vezes que eu atendo pessoas que vêm confessar e não confessam os seus pecados. Confessa o pecado do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe.
e a pessoa tem dificuldade de reconhecer: eu sou este homem mau, eu sou esta mulher má, sou eu que causo tanta desgraça na vida das pessoas, porque eu não me converto, porque eu não mudo. Eu sei que preciso mudar, mas eu não mudo. Alguém fala assim: ah, reverendo, mas eu não consigo. Sim, irmãos, é difícil, mas não é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O que é igreja para você? O que é igreja para você? É apenas um lugar onde você vem para cantar, louvar e dançar, fazer coreografia? Só isso? E o que muda na tua vida? E o que muda na minha vida a partir dessa palavra? E o que muda concretamente no dia a dia, na minha vida e na sua? Se você sair por aquela porta ali, no final da Eucaristia, do mesmo jeito que entrou, do que adiantou tudo isso? Do que adiantou? Irmãos, igreja é hospital. Façamos como Davi: Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que eu sou pequeno, eu sou fraco. Eu reconheço, Senhor. Ajuda-me, Jesus. Ele é o leão, Ele é poderoso. Eu não sou poderoso. Ele é o todo-poderoso, não eu. É Ele que é o leão, é Ele que é a rosa de Saron, é Ele que é o lírio do vale, não sou eu. É Ele. Por isso estamos aqui. Por isso que estamos aqui. Queridos, vejam o Evangelho. Jesus, ele foi convidado por um fariseu chamado Simão. No tempo de Jesus, havia o grupo dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes. E Jesus foi convidado para um banquete. Deixa eu explicar como que era o banquete, como que era os móveis, como que era a mesa naquele tempo, enfim. No tempo de Jesus, irmãos, eles não se assentavam em cadeiras assim como nós. O que acontecia? A mesa, ela não era alta também assim. A mesa era bem baixinha, irmãos. Bem baixinha. Tá? Cadeiras, não haviam cadeiras. Então o que acontecia? A mesa era baixinha, eles colocavam grandes almofadas ao redor da mesa. Eles ficavam ao redor da mesa, quase que deitados naquelas almofadas, os pés para trás, esticados para trás. Eles ficavam sustentados pelo braço esquerdo, porque com o direito, deixa eu fazer desse lado aqui que fica melhor. Eles ficavam debruçados sobre grandes almofadões, e com a mão direita, naquele tempo não se comia com garfo e faca, irmãos. Isso é uma invenção bem recente. O que eles faziam? Havia peixe, a dieta deles era muito pobre em nutrientes. Era peixe, era pão, azeite, uva, de vez em quando carne, mas era mais peixe. Aqueles grandes almofadões, com a mão esquerda, eles ficavam debruçados sobre os almofadões, aquelas almofadas. Com a mão direita, eles partiam o pão, colocavam no molho ali, comia, ia no peixe, pegava um pedaço, eles comiam com a mão. Claro, né? Claro, tem que ser com a mão, né, padre? Mas assim, não usava garfo e faca, é isso que eu quero falar. Sem talheres. Então o que acontece? Jesus estava naquela situação, com os pés para trás, conversando, no meio do banquete. Imagina um jantar, um almoço, todo mundo falando, todo mundo conversando. Nisso, entrou uma pecadora, uma prostituta, com cabelo muito longo. Ela usava o cabelo para atrair os homens, mas pela primeira vez, ela iria usar o cabelo, não para atrair os homens pelo seu corpo. Ela ia atrair o olhar de um homem pela sua alma. O maior homem de todos os homens, Jesus Cristo. Todos olharam para aquela mulher com desejo para possuí-la. Jesus olhou para aquela mulher pela primeira vez. Ela foi olhada por um homem
com o desejo de salvação, de levá-la para o céu. Ela se aproximou. Ela queria uma vida nova. Ela estava cansada do pecado, da vida impura. Ela começou com os pés de Jesus, como eu expliquei, os pés para trás. Ela chegou, pegou os pés de Jesus, tocou nos pés do Senhor e começou a chorar. E naquelas lágrimas, ela derramava ali toda a sua vida, o seu sofrimento, os seus pecados, suas fraquezas. Ela chorava, lavava os pés de Jesus. É claro que Jesus sentiu que alguém estava tocando nos seus pés. Claro. Ele sabia que estava tocando nele. Ele deixou. E com os cabelos que ela usava para atrair os homens, ela agora estava usando os cabelos para secar os pés sagrados do nosso divino Salvador. Simão, olhando aquela cena, pensou no seu coração: este homem com certeza não é mestre coisa nenhuma. Este homem com certeza não é Deus coisa nenhuma. Porque se ele fosse Deus, se ele fosse mestre, ele não se deixaria ser tocado por uma mulher pecadora, uma impura, uma prostituta. Jesus sabia exatamente o que Simão estava pensando. Como ele sabe agora quem está aqui pensando em Jesus e quem está com o pensamento longe de Jesus. Ele sabe exatamente tudo. A Bíblia diz que Jesus falou: Simão, eu quero te contar uma história. Haviam 2 devedores. 2. Um devia 500 denários. O que é um denário? Denário, irmãos, é uma moeda de prata. Denário é a moeda romana. Dracma é a moeda grega. Denário, a moeda romana. Mas é o mesmo valor. É uma moeda de prata, equivale a um dia de trabalho, uma diária. No tempo de Jesus, um trabalhador braçal trabalhava e no final do dia ganhava um denário, uma moeda de prata, que equivale ao que? A 5, 6 gramas de prata. Era a diária de um trabalhador. Um devia 500 denários, 500 moedas de prata. O outro devia quantos? 50. Muitos não prestaram atenção no Evangelho. 50. Se um denário equivale a um dia de trabalho, 500 denários equivalem a quantos? 500 dias de trabalhos. Quase 2. 500 dias de trabalho, irmãos. Quase 2 anos. Vejam que quantia enorme ele devia. O outro bem menos. 50. Pouco mais de um mês e meio. O credor perdoou aquele que devia 50 denários. 500. E perdoou aquele que devia 50 denários. E Jesus perguntou: Simão, qual dos dois deveria ter o coração mais agradecido? É a pergunta que eu faço para você agora, irmão. Qual dos dois? Qual dos dois ficaria mais alegre? Qual dos dois deveria ter o coração mais agradecido ao credor? O credor era único. Aquele que devia 500 denários ou aquele que devia 50 denários? Qual dos dois? Eu acho que eu perguntei em inglês, né? Às vezes eu falo em inglês, eu não presto atenção. Eu falo muitas línguas. Para toda a igreja, para toda a igreja. Igreja, quem deveria ter o coração mais agradecido, alegre? Meu Deus, muito obrigado. Aquele que foi perdoado, a quem foi perdoado 500 denários, ou aquele a quem foi perdoado 50 denários? Qual dos dois? Ai, Jesus, obrigado, Jesus, acordaram. Aleluia, acordaram. É o frio. Claro, irmãos, 500, quase 2 anos. Foi perdoada aquela dívida. Jesus disse: Simão, esta mulher mostra muita gratidão, porque muito foi perdoado para ela. Querido, e você? Você tem um coração grato? Você agradece ao Senhor por toda a bênção que o Senhor faz na sua vida? Não reclama.
Não reclama. Eu tenho visitado muitas pessoas nos hospitais. Eu tenho visitado muitas pessoas sofrendo. E às vezes eu vejo pessoas reclamando. Sim, está muito difícil, tem muita coisa difícil. Mas não reclame. Não reclame. Neste exato momento, tem muitas pessoas nos hospitais lutando pela vida. Lutando pela vida. E você está vivo, está viva, graças a Deus. Então todos os dias, acordou, a primeira coisa, agradecer. Obrigado, Senhor, pelo perdão que eu recebi naquela cruz do Calvário. Amém? Por isso que nós usamos a cruz. Porque na cruz, Ele nos perdoou todos os pecados. Amém? Meu amado, minha amada, vamos ficar de pé. Vamos juntos professar a nossa santa fé. Pronto. Nós vamos agora, amados, professar a nossa santa fé. Quando alguém perguntar para você, olha, na igreja anglicana, o que vocês creem na igreja anglicana? Vai ser muito simples a sua resposta. Esta é a minha resposta. A nossa fé está aqui, olha. É o credo. Esta é a nossa fé. Tudo que está escrito ali é o que nós cremos. Tudo que está escrito ali é o que nós cremos. E mais, todos os cristãos, de todas as denominações cristãs, evangélicos, todos, nós professamos aquela mesma fé ali, olha. Então agora, queridos, a uma só voz, vamos professar a nossa fé. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e juntos professemos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. Inclinados. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. De pé. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sentados, irmãos. Irmãos.